O Brasil é referência internacional na luta antimanicomial. Desde os anos 1970, trabalhadores da saúde, familiares e pessoas com experiência em sofrimento psíquico se organizaram para denunciar as violações cometidas nos manicômios, espaços de exclusão, tortura e silenciamento. A Lei da Reforma Psiquiátrica, aprovada em 2001, mudou a história da saúde mental no Brasil. O modelo de cuidado centrado no isolamento foi substituído por uma proposta de cuidado em liberdade, com serviços comunitários como os CAPs e a construção de uma rede de atenção psicossocial em todo o país. Mas essa conquista segue ameaçada. Nos últimos anos, a política de saúde mental sofreu retrocessos. Cortes de verba no SUS, expansão das comunidades terapêuticas denunciadas por violações de direitos humanos e enfraquecimento das políticas públicas baseadas na liberdade e no acolhimento. Hoje, o sofrimento psíquico se aprofunda, especialmente entre jovens e populações vulnerabilizadas, mas o acesso ao cuidado continua desigual. Há quem receba um diagnóstico, mas não encontra atendimento adequado, enfrenta o abandono, o estigma e, muitas vezes, a medicalização sem escuta. No BDF Entrevista de hoje, recebemos Lorraine Altman, psicanalista antimanicomial, mestre em saúde coletiva e pesquisadora de grupos de ouvidores de vozes. Vamos conversar sobre desafios atuais da saúde mental e sobre possibilidades de cuidado com escuta e dignidade, ao invés do medo e da exclusão. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. E para esse papo sobre saúde mental e cuidado em liberdade, eu recebo a psicanalista antimanicomial Lorraine Altman. Lorraine, muito obrigada, por estar aqui com a gente hoje. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Vamos lá, minha primeira pergunta, Lorraine, é sobre os desafios da luta antimanicomial na atualidade. A gente ainda está longe, na sua opinião, de garantir o cuidado em liberdade para todas as pessoas? Eu acho que os maiores desafios atuais da luta antimanicomial são as questões financeiras, né? As questões do repasse de verba, que desde 2013 a gente vive uma contra-reforma, né? Que os CAPs pararam de receber o investimento correto e começou a se decair o nível de financiamento, né? O número de repasse de verba. E junto com isso começou o repasse de verbas para as comunidades terapêuticas, né? Que a gente acredita que hoje é o grande gargalo da saúde mental, que são espaços que reproduzem a lógica manicomial, são espaços com diversas violações de direitos, são espaços que a gente acredita que reproduzem a lógica do moralismo, uma lógica da cura pelo trabalho, muitas vezes até escravizado. Então, hoje existe um repasse de verbas do governo para esses lugares, que são lugares que se assemelham muito aos manicômios que, teoricamente, já não deveriam existir mais, né? E a reforma psiquiátrica, ela não avançou completamente ainda. A gente ainda tem manicômios, só que eles estão sob uma nova roupagem, chamados de clínicas, né, com todo um design diferenciado para mostrar que não é aquilo que se era antigamente. Mas mesmo assim, são espaços que ainda têm contenções, hipermedicalização, as pessoas ficam sem comunicação com a família, né? Então, eu acho que os dois grandes desafios são os três, né? Seriam três grandes desafios, seria essa falta da consolidação da reforma, o baixo financiamento dos CAPs e o financiamento das comunidades terapêuticas. Você é mestre em saúde coletiva, né, Lorraine? E aí eu queria te perguntar sobre esse viés coletivo da saúde mental. Você acha que a abordagem que hoje em dia é mais divulgada tem um viés muito individualista? Sim, e eu acho que isso tem a ver com o neoliberalismo, né? Nós estamos numa sociedade que acredita que temos que vencer por conta própria, que precisamos ser o nosso próprio chefe, né? A tal da uberização da vida, eu acho que ela vai para todos os espaços, né? Então, a própria medicalização e a ultradiagnosticação das pessoas coloca a questão da saúde mental no campo do individual, como se fosse assim, você é responsável
por se curar, pelo seu próprio tratamento, pela sua sobrevivência, e a gente sabe que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa coletividade, e a gente precisa de outras pessoas para viver. Inclusive, o hospital psiquiátrico, uma das, né, que foi importante para ele cair, é que ele era uma instituição total, né, que acreditava que ele podia fornecer tudo que aquela pessoa precisava. E hoje a gente acredita no cuidado em liberdade, porque a gente sabe que a pessoa precisa de mais para viver, ela precisa da comunidade, ela precisa do trabalho, ela precisa do lazer. Então, eu acredito que isso é muito efeito do neoliberalismo mesmo e de como que a sociedade tem encarado as questões da vida. E em contrapartida disso, seriam os tratamentos em liberdade comunitários, né? Você acha que a sociedade compreende a importância do cuidado em liberdade? Porque quando a gente olha para os conteúdos midiáticos, para como a loucura é retratada, ou o que a gente chama de transtornos mentais também na atualidade, ainda existe tantos estigmas, né? E sempre algo levado ao isolamento. Então, como você vê essa percepção social sobre o cuidado em liberdade, mesmo a gente já tendo tantos anos de reforma psiquiátrica e uma luta tão consistente para garantir que essas pessoas sejam cuidadas em comunidade? Eu acho que esse é um grande gargalo aí também da reforma, porque a gente costuma falar que o manicômio ele não está só fora, ele está dentro de cada pessoa, né? Nas práticas que vão excluir, nas práticas que geram preconceito, nas práticas de isolamento, né? Então eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, e eu penso que isso também um dos efeitos disso é a falta de ações mais comunitárias de lazer, de cultura, para pessoas que têm um transtorno mental. Por quê? A gente tem previsto na reforma psiquiátrica, na lei da reforma, os centros de convivência, né, que seriam espaços de lazer, espaços de convivência, que dialogam com a comunidade. E a gente sabe que eles são raros no Brasil. Né? Não é todas as cidades que tem. Aqui mesmo, onde eu moro, em Curitiba, não tem. Então, a gente acaba perdendo um espaço que tem uma potência de diálogo com a comunidade. Então, eu acho que a própria falta dessa consolidação da reforma influencia nessa transição aí, nesse meio de campo que a gente teria que ter entre, né, pessoas que têm um sofrimento psíquico e a sociedade no geral. Lorane, um dos debates que está bastante em evidência hoje em dia é sobre os diagnósticos psiquiátricos. Talvez não para quem já estuda isso há muito tempo, mas na mídia, nas redes sociais. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quais são as principais preocupações a respeito desse assunto que mais tem te chamado a atenção nesse debate na atualidade. Então, essa um debate bem complexo, né? Eu acho, assim, eu costumo dizer que eu acho que o diagnóstico ele tem dois lados. Ele tem um lado, né? Porque tudo na vida é uma dialética, né? E eu acho que o diagnóstico ele tem um lado que ele traz uma preocupação com relação a tratamento que vai ser feito, com relação a benefícios que aquela pessoa pode ter. Com relação, por exemplo, né, no SUS mesmo, tem algumas medicações que você só vai ter acesso se você tiver determinado diagnóstico. Tem algumas terapias que você só vai ter acesso no plano de saúde se você tiver um diagnóstico. Então, tem uma preocupação com isso, né? A gente vê muito na infância, por exemplo, uma criança que apresenta alguma questão de conduta, aí a professora pede, precisa de um diagnóstico para pôr na sala de recurso. Então tem esse lado do diagnóstico e também eu acho que tem um lado que o diagnóstico acaba trazendo um certo pertencimento para pessoas que antes se sentiam muito isoladas. Como é o diagnóstico de autismo, por exemplo, né? As questões do TEA hoje, a gente percebe que começou a trazer um novo olhar comunitário também para pessoas que se identificam, para falar sobre isso, para pessoas que receberam um diagnóstico tardio. Então, um certo alívio de que a culpa não é delas, né? De que eu não sou assim porque eu quero. Só que, por outro lado, o diagnóstico, como a gente vive numa sociedade que ainda tem o manicômio internalizado, ele também pode servir para excluir.
né? Ele também pode servir para estigmatizar. Então, já ouvi pessoas falando que a partir do diagnóstico, eu sou bipolar. Então, a partir disso, se eu fico muito feliz, eu tô em mania. Não é mais felicidade. Se eu tô muito triste, eu tô em depressão. Não é mais tristeza. Então, a pessoa passa a ser lida com aquele filtro. E isso é negativo, porque isso ausenta o sujeito da sua potencialidade, da sua autonomia. Além do que, essa hiperdiagnosticação, ela acaba sendo uma arma para hipermedicalização. Né? Porque a partir da hora que se tem um diagnóstico, por exemplo, né, um diagnóstico de esquizofrenia, que é um diagnóstico grave, se tem a abertura para então se medicalizar aquela pessoa a qualquer custo. A minha saída para essa situação é que eu acho que se a gente vivesse numa sociedade que fosse mais aberta para falar de sentimentos e de neurodivergência, eu acho que a gente não precisaria de tantos diagnósticos, porque aí a gente teria muito mais tolerância ao diferente. Eu acho que como a gente tem muita intolerância ao diferente, a gente acaba precisando de um diagnóstico para validar que aquela pessoa é do jeito que ela é. Então, se a gente buscar uma sociedade mais tolerante, mais compreensiva com relação à neurodiversidade, eu acho que a gente pode alcançar um caminho com menos diagnósticos impulsivos, assim, né? Eu vejo que você traz esses termos, né, neurodivergente, neurodiversidade. Queria muito saber como que é esse diálogo. Eu sei que existem alguns tensionamentos, né, Lorraine, entre algumas pessoas que estão alinhadas à luta antimanicomial e grupos que hoje se identificam com outros termos, como neurodivergente, psicodivergente. É interessante notar, né, pensando nesse contexto histórico, que antigamente o diagnóstico, antes dos tratamentos e de alguns conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo, os diagnósticos eles não tinham nenhuma finalidade que não fosse estigmatizar e colocar a pessoa dentro de um manicômio. Hoje, por exemplo, ter um diagnóstico de transtorno bipolar, como é o meu caso, traz realmente uma melhora de qualidade de vida, né, quando você tem acesso aos tratamentos. Você percebe essa mudança nas pessoas também, no se relacionar com o diagnóstico, pensando também que existem recortes sociais, de classe, né? Nem para todo mundo o diagnóstico vai trazer melhora de qualidade de vida. Então, como você percebe essa mudança de se relacionar com o diagnóstico e todas essas complexidades que também estão relacionadas ao contexto de cada pessoa? Eu acho que muitas vezes o diagnóstico traz esse conforto de ser um coletivo, né? O diagnóstico ele traz um lugar para a pessoa. Então, por exemplo, né, você se identificar com autismo, né? Hoje a gente percebe que tem várias pessoas que colocam, por exemplo, na bio do Instagram, que são autistas e tal, né? Que são do espectro. Então, eu percebo que rola esse lugar de identificação e eu acho que isso é muito forte. Inclusive, né, a gente vai falar sobre o movimento de ouvidores de vozes, que é uma coisa que a gente percebe muito no movimento de ouvidores de vozes. Como a identificação, ela tira do isolamento. Então, eu acho que esse é o grande pulo, assim, a pessoa poder não só ter acesso a um bom tratamento, né, mas a poder falar sobre isso e ressoar essas características em outras pessoas, né? Ressoar isso numa comunidade. E sobre as questões eu percebo muitas vezes uma divergência entre a luta antimanicomial e a luta anticapacitista. Eu acho que, na verdade, a gente está falando praticamente das mesmas coisas, assim, sabe? Todos nós estamos falando sobre dignidade para pessoas que vivem os sentimentos, vivem a compreensão de mundo de forma diferenciada. Eu acho que se a gente pudesse unir forças, a gente teria muito mais voz para falar sobre essa temática. Então, eu penso que hoje o diagnóstico ele tem esse lado que, querendo ou não, é um lado que acaba trazendo a identificação. E a identificação ajuda muito, porque você viver uma vida com várias nuances, não se identificando com as pessoas ao seu redor, né? E percebendo que tem alguma coisa diferente em você e se sentindo culpado, é muito doloroso. Então, a hora que você percebe que tem pessoas com a mesma coisa, com algo que se chama do mesmo jeito, e que as pessoas têm as mesmas dificuldades e potencialidades, eu acho que isso cria um laço. Então, eu penso que é por aí, né? A necessidade de se criar laços. Falando em criar laços, Lorraine, é interessante também notar
que a mobilização, principalmente falando de pessoas que têm vivência, né, experiência com sofrimento psíquico ou transtornos mentais, enfim, sempre foi muito ligada e tem sido ligada muito forte às redes de atenção psicossocial, né? Os grupos estão muito ligados, falando de organização mesmo, de movimentos populares. E nem todas as pessoas estão ligadas a essas redes, muitas pessoas não encontram vaga, não são atendidas. São muito comuns também os relatos de pessoas que chegam no CAPS e aí ouvem de pessoas que às vezes não têm o conhecimento, mesmo que estão trabalhando lá, falam, olha, aqui não é para você, aqui é para caso grave, é para doido de verdade. Eu já ouvi isso, eu tenho pessoas que eu conheço que já ouviram isso nos CAPs, então muitos acabam não acessando esses locais. E a gente já falou aqui o como é importante a coletividade, o quanto é importante se sentir num grupo. Quais são as alternativas hoje, Lorene, para a mobilização? Pensando que já existem esses grupos que são ligados às nossas redes de atenção social, mas quais são outras possibilidades de organização coletiva? Porque esses movimentos também que a gente discutiu aqui, que são ligados a identidades e a diagnósticos, muitas vezes estão nas redes sociais. E a gente sente às vezes que a gente está em grupo, que a gente está avançando no coletivo, mas não necessariamente, porque a lógica das redes sociais também, ela é neoliberal, né? Ela acaba alienando um pouco a gente, separando, mesmo que a gente tenha uma sensação que a gente está ali junto, lutando por algo, mas não necessariamente. Então existem caminhos para mobilização que vão além das redes de atenção psicossocial, que hoje não abarcam, né? Não agregam todo mundo que passa por essas questões. Eu acho que a gente tem um grande gargalo aí também nessa questão dos transtornos que a gente chamaria de média complexidade, né? Porque no CAPS é muito, muito tranquilo de acolher pessoas que estão em situações graves, psíquicas, né? E na unidade básica de saúde, as pessoas que estão com sofrimento, com baixa necessidade de suporte ali, tem como manejar, né? E aí, muitas vezes, esse caso mediano fica meio que sem lugar. Ainda a gente tem um grande desafio de potencializar as unidades de saúde com relação à saúde mental. E eu acho que isso já articula o que a gente já estava falando anteriormente de como a sociedade lida com a saúde mental. Porque às vezes mesmo as unidades de saúde, elas não veem a saúde mental como saúde, né? Elas acreditam que é uma coisa à parte. Muito dessa lógica anterior manicomial que tudo era passado para o manicômio. Então, se a gente potencializar as unidades de saúde, por exemplo, várias tecnologias leves podem ser utilizadas nas unidades de saúde para acolher pessoas com sofrimento psíquico. Por exemplo, a própria escuta, o próprio acolhimento. Isso não é só o psicólogo que pode fazer, né? O enfermeiro pode fazer também, né? O médico pode fazer também. E as unidades de saúde, elas têm capacidade para fazer, inclusive, grupos também. Então, muito comum ter grupo de antitabagismo, né, grupo de hipertensos. É possível ter grupos de saúde mental também dentro das unidades de saúde. Então, acho que aí seria um espaço bem importante para essas pessoas que necessitam de um cuidado mais intensivo, né? Aqui em Curitiba eu conheço uma unidade de saúde que tem um grupo de saúde mental funcionando há mais de 10 anos, que é coordenado por uma técnica de enfermagem. Então, é possível, né? Claro que a gente vive também sucateamento do SUS, né? A gente sabe que muitas vezes as unidades também estão completamente sobrecarregadas, com outras demandas, mas é como se a demanda da saúde mental sempre fosse ficando para trás, né? E aí eu acho que outra alternativa são os próprios grupos, que daí entra no grupo de ouvidores de vozes, que são os grupos de mútua ajuda, né? Que são os grupos de pessoas que passam por uma situação e auxiliam pessoas que passam por situação semelhante. Isso se chama apoio entre pares, que é uma pessoa que já passa por uma situação de saúde mental e já está, digamos, num momento um pouco mais estabilizada, ela ajudar uma pessoa que acabou de começar a apresentar sintomas. Então, esse tipo de estratégia que pode surgir dos próprios usuários também são muito potentes. Isso tudo surge mais ou menos na década de 80,
com um movimento que se chama Recovery Movement, que são os sobreviventes da psiquiatria, que eles acreditam numa outra forma de entender a saúde mental. Não naquela dicotomia entre saúde e doença, né? De uma pessoa estar aqui e de repente querer estar aqui, mas uma coisa mais assim, né? E que a saúde mental, ela tem fases, ela tem momentos que você tá bem, momentos que você tá mal. Quando você tá bem, você pode ajudar outras pessoas. Quando você tá mal, você pode receber ajuda. E é uma visão muito mais esperançosa da saúde mental, porque ela te vê em processo de recuperação. Não vê a recuperação apenas como um fim, mas sim como um processo. E aí essas pessoas começaram a propor ideias de suporte entre pares. Então, eu acho que pessoas se unirem com uma causa em comum, né, se juntarem para poder pensar a respeito de uma situação que acontece entre elas é muito potente. E nesse sentido tem muita coisa que a gente consegue fazer, mesmo com as ferramentas que a gente tem, como a internet, por exemplo, e buscar apoio também em pessoas que passam pelo mesmo, né, do nosso dia a dia. Agora, aproveitando que você falou em ouvidores de vozes, Lorraine, eu quero entrar nesse assunto que é um tema bastante importante para a nossa conversa hoje. Ouvir vozes é uma experiência muito comum e também muito estigmatizada. Vamos assistir agora um trecho de um documentário que fala sobre esse tema para a gente discutir mais adiante. Vai, você consegue. Inútil. Acaba com ela. Cala. Não faça isso. Não faça isso. Desgraçado. Alguém vai descobrir. Nada. Pode entrar. Eu tô convivendo com ela, tendo uma relação. Ela vem forte, eu pergunto o que ela quer. Eu tava sozinha, eu acho. Aí de repente eu comecei a ouvir. Sinceramente, eu acho que era brincadeira. É brincadeira dele, né? Porque de uma hora para outra você começar a ouvir voz e falar que tá com depressão, eu achei que era brincadeira. Então eu nem vi esse problema. E a voz sai de dentro do meu ouvido mesmo. É só essa voz, é a voz de um homem. Mas eu não sei quem é. Eu acredito que é o Espírito Santo e o diabo. Eu creio que por causa do tratamento dele, os amigos, em vez de ajudar, afastaram tudo. E que lugar que a sociedade dá para isso, né? Porque o ouvir vozes é visto como doença, como patologia, como sintoma, é intimamente associado à loucura, a algo que tem que ser extinto. As vozes têm que ser silenciadas. Muitos elementos importantes para a gente pensar a partir de agora. Lorraine, quão comum é essa experiência de ouvir vozes? Existem dados, estudos sobre isso? Existem dados que contam que mais ou menos 9% da população ouve vozes. E esses dados aumentam até 12% na infância e adolescência. Então, crianças e adolescentes tendem a ouvir mais vozes ainda do que os adultos, e na terceira idade isso acaba diminuindo. Então, em média, aí, 9% da população mundial ouve vozes. E essa é uma experiência que está sempre associada a um transtorno psiquiátrico, a um adoecimento mental. Quais são os elementos que vocês já têm para associar esse ouvir vozes? Porque a gente sempre associa muito a experiência de loucura, a uma pessoa que não está muito bem. Até as imagens um pouco do trailer ali mostram essa experiência de sofrimento. Então, queria saber se isso está sempre associado a um sofrimento psíquico. Então, essa é a grande sacada do movimento de ouvidores de vozes, né? Que o Marius Room e a Patsy Reid são os grandes criadores desse movimento na década de 80 na Holanda. E o Marius Room, ele tinha a esposa dele, Sandra Escher, ela era jornalista, e levou esse tema na televisão, e ele pediu para ligarem para ele.
quem ouve vozes liga para ele. E aí as pessoas ligaram para ele e ele percebeu que, sei lá, 200 pessoas tinham diagnósticos psiquiátricos e 100 pessoas não tinham nenhum diagnóstico. E aí, normalmente, as pessoas que sofrem com as vozes, que têm vozes negativas ou que lidam com dificuldade com a experiência, são as pessoas que buscam ajuda psiquiátrica e são as pessoas que acabam recebendo diagnósticos e acabam tendo essa experiência negativa. Mas tem as outras pessoas que não vão atrás de ajuda e que lidam bem e que normalmente escondem que ouvem vozes por causa do estigma. Então, o nosso viés, ele já está contaminado, porque é apenas as pessoas que lidam mal com isso que pedem ajuda. E aí ele colocou esses dois tipos de pessoas para conversar, as pessoas que não têm diagnóstico e as que têm diagnóstico, e viu que surgiu uma conversa muito interessante, uma conversa muito boa, e a partir disso ele criou os grupos de ouvidores de vozes. Então, assim, nem sempre as pessoas vão lidar mal com as vozes. E se elas lidam mal, elas podem aprender a lidar. Eu acho que esse é o grande objetivo dos grupos, aprender a lidar melhor com as vozes. Existem várias formas de lidar com as vozes, vários tipos de tratamento. Como que isso funciona, Lorene? Quais são as opções para as pessoas que ouvem vozes? Então, eu acho que assim, existem os tratamentos mais tradicionais, né, que é o que a psiquiatria oferece, que seria a medicação. Existem as terapias, né, as diversas psicoterapias de diversas abordagens, mas existem as estratégias autônomas, né? Então, a minha pesquisa, por exemplo, eu tenho um artigo científico só sobre isso, só sobre as estratégias de enfrentamento autônomas. Porque se você parar para pensar, existem muitas pessoas que ouvem vozes, tomam medicação e não param de ouvir vozes, e muitas vezes elas vão ter a terapia ali, o grupo, uma vez por semana. Durante todo outro momento, ela fica sozinha e ela tem que enfrentar a situação. Então, ela acaba desenvolvendo estratégias. E essas estratégias vão desde estratégias de evitação, por exemplo, ouvir uma música, escrever, ler um livro, até estratégias mais elaboradas, como, por exemplo, conversar com as vozes e estabelecer limites para as vozes, estabelecer horário para conversar com elas, tentar entender o porquê elas estão ali, porque o movimento de ouvidores de vozes, ele acredita que as vozes, elas vêm a partir da história de vida da pessoa. Então, vamos pensar, uma pessoa que sofreu, por exemplo, um trauma na infância, que é muito comum, de negligência, de abandono, algo assim. Na vida adulta, ela passa a ouvir vozes que falam desse trauma. Então, uma pessoa que sofreu bullying, por exemplo, na vida adulta, ela passa a ouvir as mesmas vozes do bullying. Então, muitas vezes, essas vozes, elas têm a ver com a história de vida e a gente tem que compreender isso. Então, o próprio contato com as vozes vai fazer você compreender o que ela quer dizer e, a partir desse quebra-cabeça, você montar também a estratégia de enfrentamento, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai precisar lidar com o trauma que aconteceu com ela, porque as vozes são mensageiras, né? Então, até tem uma frase do Paul Baker, que é um grande nome do movimento, que ele fala: as vozes não são uma patologia, e sim mensageiras. Então, elas são mensageiras daquela psique. Então, as estratégias de enfrentamento, de lidar com isso, de conversar, de tentar entender, de tentar buscar, né, ferramentas dentro da sua própria história, também auxiliam muito. Esse é um tema que volta e meia gera polêmica, porque existem algumas pessoas, alguns profissionais da saúde que, enfim, têm uma outra visão, né, de lidar com a saúde mental, que falam que talvez essa abordagem ela elimine o tratamento, ela não incentive o tratamento. Inclusive, como a gente viu no documentário que a gente exibiu um pouquinho, né, nos trechos do documentário, existem pessoas que atribuem outras explicações para as vozes. Explicações religiosas, cada um vai atribuir uma explicação que não necessariamente é ligada a um rótulo. Eu ouço as vozes e isso é esquizofrenia, por exemplo, ou é transtorno bipolar. Essas diferentes interpretações para as vozes, elas eliminam uma intervenção, um tratamento, ou você acha que também esse impedimento
de interpretar de outra maneira essas vozes também está ligado a um estigma. Até que ponto uma coisa impede a pessoa de tratar, caso ela realmente tenha ali um diagnóstico psiquiátrico? Então, na verdade, a gente busca ser aberto e não repetir a lógica manicomial que fala assim, você deve fazer tal coisa porque eu sou a pessoa que detém o saber. Então, nós, né, a gente não detém o saber, a gente detém a possibilidade de trocas. Então, se a pessoa quer buscar um tratamento, a gente não é contra em momento nenhum. Inclusive no grupo Nossas Vozes, que é o grupo que eu faço parte, existe há 4 anos, a grande maioria das pessoas faz terapia e toma medicação, e o grupo serve como mais uma possibilidade. Até porque o grupo, ele não é um grupo de psicoterapia, né? Ele não é um grupo com um profissional, ele é um grupo de mútua ajuda. O movimento de ouvidores de vozes, ele não é só uma terapêutica, como ele é também um movimento social. Então, ele é um movimento social que busca que as pessoas que ouvem vozes sejam vistas de outra forma pela sociedade. Então, ele tem essa característica de movimento social também. Então, a gente não é contra nenhum tipo de tratamento, uma coisa pode coexistir, porque a gente acredita que o momento do grupo ali é um momento de troca de experiências, é um momento de você poder se sentir validado, você poder se sentir dentro de uma lógica grupal, você poder ter voz, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é bem possível de conviver. E essa questão de outras interpretações são possíveis também. Então, tem pessoas que têm interpretações religiosas. E é só pensar que muitas vezes a interpretação religiosa ela vai acabar dando uma visão muito mais positiva para a pessoa, né? Então, dá para entender o porquê que a pessoa busca. Porque muitas vezes a psiquiatria vai te oferecer uma interpretação que você tem uma doença mental, a mais grave de todas, incurável. E a religião vai te falar, você tem um dom, veja só, aqui tem uma comunidade para você que vai te ajudar. Então é claro que a pessoa vai ficar mexida, né? Então a gente costuma não julgar se a pessoa vai por esse caminho, mas a gente acredita que o caminho que faça mais sentido para a pessoa é aquele que ela busca diversos pontos de apoio, né? Busque terapia, se for necessário, busque medicação, também venha para o grupo, porque vozes negativas é muito difícil de enfrentar, né? Não é um problema simples, não é uma situação fácil, né? É uma situação bem complexa mesmo. Então, quanto mais ajuda for disponibilizada, melhor. Você falou uma coisa também um pouco antes que me chama a atenção, Lorene, e também acredito que tendo também essa experiência, né, de vivências com sofrimento psíquico, nem sempre o remédio, que é a alternativa que muitas vezes acaba com as vozes, né, em alguns casos, nem sempre ele faz isso. Então, tem pessoas que, apesar de tomarem doses de medicação que vão trazer certa qualidade de vida, não vão parar de ouvir as vozes. E até hoje acontece muito da medicalização e dos tratamentos para qualquer questão de transtorno mental, de sofrimento psíquico, sejam muitos no sentido de normalizar a pessoa, de deixar ela menos esquisita. E aí muitas vezes a gente vê pessoas que estão tomando muito remédio, com muitos efeitos colaterais, para que ela fique totalmente sem sintomas, para que ela não expresse nenhum tipo de anormalidade e a pessoa fica ali numa situação muito pior. Isso não é contra remédios, eu sou uma pessoa que tomo remédios e eles fazem muito bem para minha vida, assim como muita gente toma. Mas qual que é o limite, né? Será que também não tem esse lado de tentar normalizar muito a pessoa? E quanto algumas pessoas também vão acabar não conseguindo eliminar totalmente todos os sintomas ali ou manifestações da sua vida. É possível viver também com certo nível de enfim, características? E até que ponto a gente precisa medicalizar também? Claro, é possível, com certeza. E o grupo Nossas Vozes está aí para comprovar isso. Lá, muitas pessoas estão num processo de recuperação, né? Como eu falei, esse processo que é um processo contínuo. E são pessoas que ouvem vozes, mas trabalham, estudam, né, tem a sua situação de funcionalidade ali.
Algumas não conseguem trabalhar mais, nem estudar, mas conseguem ajudar na casa, conseguem ter amizades, enfim, né? Algum nível de autonomia. E eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu acho que dentro da luta antimanicomial, né, juntando com essa temática, a gente busca que as pessoas sejam protagonistas da vida, que as pessoas tenham autonomia. Então, se ela tiver uma autonomia, apesar de ouvir vozes, né, a gente já acredita que ela já está num processo de recuperação. Ouvir vozes como uma característica que sempre existiu na humanidade, né? Com o advento da psiquiatria tradicional, que ela passou a ser tratada como um sintoma de uma patologia. Mas na antiguidade clássica, por exemplo, Sócrates ouvia vozes, né? E é um grande filósofo, super reconhecido. Então, a gente acredita sim que as pessoas podem ouvir vozes e continuar vivendo a vida delas, tendo autonomia, e que isso é um processo de recuperação também. Então, não precisa tirar todos esses sintomas. Eu acredito que a medicalização, ela não serve para nada, a não ser para silenciar a pessoa. Medicar é uma coisa, medicalizar é outra coisa, né? Então, medicar para o que a pessoa precisa, numa dose que seja viável, né, e que a pessoa aceite e que tenha um diálogo com o médico, e que o médico seja parceiro, aí é uma coisa. Outra coisa é silenciar totalmente aquela pessoa e deixar aquela pessoa ausente, né? Eu gosto de usar essa palavra, ausente subjetivamente. Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho é entender a autonomia e, inclusive, a autonomia da pessoa de procurar o tratamento que para ela faz mais sentido. O meu interesse nesse assunto também é muito pessoal, Lorene, porque eu também já vivi a experiência de ouvir vozes num contexto de um surto psicótico, que levou ao meu diagnóstico de transtorno bipolar e teve muitas coisas muito interessantes, assim, até de delírios que eu tive que me ajudavam a entender o que estava acontecendo comigo ali, mas foi uma experiência muito traumática para mim, principalmente pela forma como as pessoas lidaram. Eu fui muito mal atendida no hospital, as pessoas também, os pacientes ali lidaram de uma forma, aquela forma, né, como as pessoas tratam quem eles consideram louco, e isso piorou a minha situação, piorou a minha sensação de sofrimento, eu me senti muito desumanizada naquele momento. Então, a minha pergunta é, que outras formas a gente pode olhar para isso que não sejam por meio do medo e da desumanização? Como a gente pode lidar para que essas experiências elas sejam menos traumáticas para quem vive? Então, eu acho que, assim, nós profissionais da saúde temos muito que aprender ainda. Eu acho que, de certa forma, tem um grande tabu com esse tema. Eu penso que outras questões de saúde emocional já avançaram mais, mas as questões psicóticas ainda elas estão bem apagadas, assim. E eu gosto de fazer o que eu chamo de uma militância psicótica, porque eu acredito que dentro da psicose existe uma linguagem também. Então, eu acho que se a gente conseguir colocar, né, o quanto que dentro da psicose a pessoa está ou gritando por socorro, ou tentando elaborar de algum jeito as coisas que aconteceram com ela, ou misturando diversos assuntos que ela tem dentro dela, ou com uma ultra criatividade, mas uma criatividade que está sem borda, que não está sendo possível de ser colocada de uma forma mais organizada. Eu acho que se a gente compreender que a psicose não é assim, tá falando besteira, tá louco, né? Eu acho que a gente já vai conseguir tratar as pessoas de outra forma. Então, entender que a psicose é uma linguagem e que essa linguagem ela tem que ser decifrada. Tem um TED que é muito legal, da Eleanor, que se chama Vozes na Minha Cabeça. E ela conta como ela interpretou as vozes dela como metáforas. Então, metáforas para os próprios sentimentos dela. Então, eu vou muito nessa pegada, assim, de acreditar que essa linguagem pode ser desvendada e que se a gente começar a tratar as psicoses de maneira a entender que tem um sentido naquilo, mas é um sentido que é próprio para aquela pessoa, a gente vai conseguir acolher de outra forma. Porque a gente não vai estar excluindo porque, aquilo não tem nada a ver, aquilo é bobeira, aquilo é coisa da cabeça, né? Então, a gente precisa acolher isso como uma experiência que muitas vezes é sofrida e que faz algum sentido psíquico, nem que seja um sentido do trauma, o sentido da dificuldade, né?
eu acho que a gente tem que começar a tirar esse tema do tabu, sabe? Então, eu acho até muito importante a gente estar falando disso aqui, porque aí a gente consegue tirar do obscuro, né? A gente consegue colocar uma luz sobre isso para poder transformar numa coisa mais maleável. Quando você fala de metáforas, eu me identifico totalmente com isso. Eu lembro muito de vários conteúdos desse meu surto, que apesar de ter sido muito dolorido, até hoje eu penso coisas que naquela época eu associei, né? Metáforas, narrativas. Então é muito interessante ouvir você falando, né, como profissional desse conhecimento, porque eu me identifico muito. Agora, a psicose, essa palavra, ela é muito associada a estigmas. A gente tem um filme Psicose, onde o psicótico é sempre colocado como aquele que é violento, que vai matar, que vai causar algum mal. Queria que você falasse um pouco desses estigmas e dessa associação com a violência, que eu acho que é o principal estigma associado à psicose e ao psicótico. Isso corresponde à realidade, Lorraine? Então, não corresponde à realidade, né? Eu acho que se a gente for pensar, a grande parte das pessoas que têm crises psicóticas são vítimas de violência. Então, as pessoas acabam sendo mais vítimas de violência. Tem muitas pesquisas que mostram uma grande associação entre psicose e esses traumas de negligência, de abuso, de abandono, de bullying, separação dos pais. Então, mais a psicose sofre violência do que faz violência. Só que normalmente são casos que são muito mediatizados, né? São muito sensacionalizados, então chamam muito a atenção das pessoas. E eu acho que os filmes contribuíram muito para isso na história. Tanto que toda vez eu gosto de indicar um filme que se chama A Garota Ideal, que eu acho que é o filme que eu vi que tem uma visão positiva da psicose, assim, sabe? Então eu acho que nós temos que... Isso o movimento de ouvidores de vozes fala muito, que é naturalizar essa experiência como uma experiência que vem de uma pessoa, vem de um ser humano, né? Vem de um ser humano que está precisando, se a experiência é negativa, está precisando de um acolhimento, está precisando de uma ajuda, e que não necessariamente aquela pessoa é um monstro que vai fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que a virada é que mais a psicose sofre violência, tanto na infância, adolescência, quanto depois, né, as próprias violências psiquiátricas, do que necessariamente produzem comportamentos violentos. Existe uma desumanização de fato muito grande em cima dessas pessoas e que até impede você de acessar um tratamento adequado, de repente tomar uma medicação que você precisa, procurar um psiquiatra, e acredito que muitos dos problemas que envolvem essa questão, eles estão muito ligados a esse estigma, falando assim, né, do conhecimento que eu tenho. Agora, Lorraine, pensando também numa perspectiva de futuro, o que você acha que precisa mudar para que a gente tenha em perspectiva esse cuidado em liberdade, né? A gente falou muito ao longo de todo esse programa do quanto é importante pensar em outras alternativas que vão além da prisão. Prisão seja ela de várias formas, né? Tanto as externas quanto as internas também, as prisões sociais, dos estigmas. O que precisa estar mais perto, né? Mais no horizonte para a gente mudar essa realidade? Olha, eu acho que seria, obviamente, as questões de financiamento, né? Então, tanto de financiamento do SUS, quanto de financiamento ali, né, do SUS no geral, quanto de financiamento do CAPS, compreender esses espaços como potência. Inclusive, o CAPS passou a estar mais em alta agora nas redes sociais, só que como meme, né? Então, nossa, é aquele meme que metade dos psicólogos que já trabalharam ou trabalham em CAPS estão por aqui já, né? Que é sempre em tom jocoso, né? Colocando o CAPS como um espaço de loucura e tal. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né, que está em alta, assim, e falar sobre isso e divulgar o que é o CAPS, né, falar sobre que é um espaço de tratamento em liberdade, falar que o CAPS é diferente do manicômio, né, porque as pessoas estão colocando como para, né, assim, como se fosse a mesma coisa. Então, a gente precisa de financiamento, precisa falar sobre isso, e eu acho que, assim, o X da questão é uma das coisas que inclusive estamos fazendo nessa conversa, que é pessoas que passam e passaram por isso, falar sobre isso.
né? Que é, inclusive, vem até desse movimento que eu falei dos sobreviventes da psiquiatria, né? Que é as pessoas protagonizar a fala. Então, assim, tem congressos de ouvidores de vozes, normalmente, todo ano tem, que quem palestra são os experts por experiência, que são as pessoas que passam por isso. Tem os profissionais, mas tem também as pessoas que passam por isso. Esses dias eu dei uma aula na pós-graduação, existe uma pós-graduação de ouvidores de vozes, né? E aí eu dei uma aula na pós e eu levei 2 ouvidores de vozes para eles falarem comigo. Então, assim, sempre estar dando espaço para as pessoas que passam por isso para desmistificar, né, para ver que, olha só, eu ouço vozes e eu tô aqui conversando. Eu não tô ali fazendo uma coisa ruim para alguém. Eu tô aqui numa aula, eu tô aqui numa palestra. Então, eu acho que é dar mais espaço para as pessoas que passam pelas experiências terem voz. Lorane, muito obrigada por esse papo. Fico pessoalmente muito feliz de poder desmistificar um pouco e mostrar que, enfim, pessoas que passam por psicoses e ouvem vozes de uma forma geral podem estar em todos os espaços, inclusive apresentando um programa de TV, nas clínicas de psicologia, e fico muito feliz de poder falar sobre isso. Obrigada por todas essas informações. Obrigada pelo espaço, eu acho que é bem importante, parabéns pela sua coragem de falar sobre isso, eu acho essencial. E que bom que eu tô podendo falar sobre ouvidores de vozes, assim, né, nessa plataforma, porque pra gente poder tirar realmente do obscurantismo, né, porque as pessoas existem, elas resistem, elas são pais, mães, irmãos, filhos, e elas estão aí na sociedade e elas vão continuar estando. Isso, vão continuar estando e não vão ficar caladas sobre as suas próprias experiências. Obrigada, Lorane, até uma próxima. Obrigada. E esse foi o BDF Entrevista. Muito obrigada pela tua companhia até aqui e até um próximo programa. Tchau!